Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. São José, nosso bom Pai, rogai por nós. A catequese de hoje, desde o último domingo, estamos falando sobre as guias da oração, hoje sobre a formação na oração. Quem é que pode educar ou formar na oração? Em primeiro lugar, a própria família. A família é a primeira catequese, é na família que a primeira catequese deve ser ministrada ao cristão. Embora a partir dos 7 anos todo católico é obrigado a cumprir os preceitos, como por exemplo a missa dominical, oração diária, não se pode deixar para os 7 anos de idade ensinar a criança. Ela precisa, desde o berço, crescer vendo os pais dentro de casa rezar. Porque a melhor catequese que se pode dar a uma criança é a catequese do exemplo. Por isso a família deve converter-se, por meio do matrimônio, deve converter-se numa igreja doméstica, como muito bem falava o Papa São João Paulo II. É nessa igreja doméstica que os filhos de Deus devem aprender a rezar e a perseverar na oração. Na catequese que recebe na igreja, não é lugar de aprender Pai Nosso, Ave Maria, Salve a Rainha, Santo Anjo. Essas orações fundamentais a criança aprende em casa, com os pais. Supõe-se, é claro, que para isso os pais vivam isso dentro de casa, rezem dentro de casa, em família. Particularmente para os filhos pequeninos, a oração familiar cotidiana é o primeiro testemunho da memória viva da igreja, pacientemente despertada pelo Espírito Santo. Além da família, também os ministros sagrados, os padres, os bispos, aqueles que são encarregados do ensino do povo de modo geral, em nome da igreja, são aqueles que formam as almas no espírito da oração. O padre ou os padres são ordenados exatamente para isso, para guiar o povo de Deus até as fontes da oração, como já citamos algumas catequeses atrás, a liturgia, a palavra de Deus, a teologia, os acontecimentos do dia a dia, o próprio ano litúrgico, tudo isso nos são fontes para a vida de oração. Mas também há várias pessoas que entram na vida religiosa para dedicar-se especialmente à oração, tornarem-se homens e mulheres de oração. É a vida consagrada toda ao diálogo com Deus, nosso Senhor. Devemos dar uma atenção especialíssima para a catequese às crianças, a catequese dos jovens, dos adultos. Aí não me refiro mais à catequese em família, mas à catequese que é dada na igreja, como nós fazemos aqui em nosso oratório. A catequese deve estar centrada na doutrina católica, deve acompanhar a vida litúrgica da igreja, a fim de encontrar na liturgia da igreja a fonte sagrada primeira, na qual deve beber para embriagar aqueles seus catequizandos. É necessário guardar o costume salutar de memorizar algumas orações, alguns textos, algumas perguntas e respostas. A memorização não é o suficiente, mas é necessária para guardar aquilo que é essencial. Não basta dominar um assunto, saber falar sobre um assunto de qualquer modo, mas é necessário guardar fórmulas solenes, fórmulas sintéticas sobre os assuntos principais da doutrina católica. Também há na igreja grupos que se dedicam à oração, diversos grupos e pastorais. No nosso oratório destacamos de modo particular, além de modo geral, as nossas associações piedosas, Congregação Mariana e Pia União, mas de modo muito particular o apostolado da oração. Como o seu próprio nome diz, é um apostolado que está dedicado à oração a nosso Senhor. Portanto, caríssimos irmãos, a formação para o espírito da oração é extremamente necessária.
o dever do cristão primeiro em rezar, significa que ele deve rezar para conversar com Deus diariamente, como se quer conversar com um amigo. Quando nós amamos uma pessoa, nós queremos sempre ter contato com ela. Inventamos até desculpas para mandar uma mensagem, para ligar, para estar próximo. Com Deus não pode ser diferente. Precisamos constantemente estar em contato com nosso Senhor. Na igreja, por meio da liturgia, mas em casa também, por meio da oração pessoal, da oração em família, da oração particular. Assim, alimentando constantemente esse contato com Deus Nosso Senhor, seja na igreja, em casa ou no trabalho, a nossa união com Jesus sempre será fonte de graças. Por meio dessa união, estejamos em oração, em repouso, em trabalho, estaremos sempre obrando, fazendo as coisas com Jesus e por Jesus. E assim, até mesmo os deveres de Estado, aquilo que nós temos que fazer por obrigação, será convertido em oração, como faziam os santos, como por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus. Que Nossa Senhora das Dores, que hoje celebramos, nos ajude a manter sempre conosco esse espírito de oração, buscando sempre o contato constante com Nosso Senhor nessas fontes sagradas. A família, o ensinamento na igreja, a catequese, mas também a oração de modo particular em grupos oferecidos na própria igreja. Para isso, que Deus nos abençoe e nos ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.